Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Vi, tudo jóia? Boa noite. Gente, olha só isso aqui. Dermatologista com espinhão. Nem o filtro. Hoje porque eu tava pensando, eu vou fazer uma live sem filtro. Isso aqui, que nem o filtro tava. Que engraçado que a gente vira dermatologista e fica com tolerância zero pra espinha, né? Isso acontece, né? Acontece, pode acontecer. Oi, Lizinha, boa noite, tudo bem? Oi, gente. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Fazia? Uhum. Começamos agora nosso momento Palicência. Quanto tempo, né? Então, você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista. Aqui nesse canal eu compartilho conteúdo sobre prescrição em saúde e beleza da pele, prescrição médica, que a gente chama de skincare médico. Então, através desse conhecimento, eu espero te ajudar a ter mais sucesso na sua vida profissional, ter melhores resultados com seus pacientes e saber tratar de uma maneira correta e científica diversas condições de pele que aparecem no nosso consultório. E agora, a gente vai conversar sobre um tema que ainda não apareceu aqui na nossa série de lives e que é muito pertinente porque é extremamente comum no consultório, que é a queixa de estrias. Pois é, tem vezes que a estria, ela é, digamos assim, ela é uma queixa secundária, o paciente vem por um outro motivo no consultório e acaba, lembrei, eu também tenho estrias, eu gostaria de saber se tem tratamento. E outras vezes é o principal motivo da vinda do paciente no nosso consultório. E é muito natural, logo que a gente vai pensar em estrias, em remeter o pensamento aos procedimentos que existem para tratar as estrias. Seja ele peelings, lasers, microagulhamento, radiofrequência microagulhada, dermabrasão, peelings, etc. Nós temos aí um arsenal diverso para tratamento dessa condição. Só que poucas vezes ou quase nunca se lembra da prescrição cosmiátrica, de todos os ativos que são adjuvantes nesse tratamento e são extremamente importantes, porque melhoram os resultados dos seus procedimentos, preparam a pele do paciente para esses procedimentos e, portanto, diminuem o risco de complicações e também já são também muitas vezes o próprio tratamento das complicações que podem acontecer vindas desse tratamento, desses procedimentos. Então é muito importante que você saiba o que realmente funciona, o que realmente vale a pena para o tratamento das estrias em termos de prescrição cosmiátrica, dos tratamentos tópicos que você pode indicar para o seu paciente. E ainda mais, algumas vezes a pessoa está no momento da vida profissional, começando o consultório, se estabelecendo em um novo local e não tem ainda todos esses recursos de procedimentos à sua disposição. E aí vai deixar de tratar o paciente? Não, não vai deixar de tratar porque os tratamentos tópicos são surpreendentes. Eu lembro muito bem, inclusive, da minha época de residência, vai fazer já um bom tempo, 10 anos, em que a gente não tinha muitas ferramentas, não tinha equipamentos à disposição todo momento, a gente tinha os equipamentos, muitas vezes eles ficavam uns dias só à disposição na residência, então a gente tinha que se virar muito com a prescrição cosmiátrica e muitas vezes a gente tinha respostas surpreendentes. Então é muito legal quando eu faço a revisão aqui científica de publicações sobre o tratamento tópico das estrias, e isso vai bem, né, de acordo com o que a gente já implementava desde aquela época e que tinha esses resultados excelentes. E que às vezes não são comentados, né, às vezes vão deixando um pouco de lado e vale a pena a gente relembrar. O que não cabe, com certeza, é um paciente vir ao consultório e você dizer que estrias não tem tratamento. Ai, Natália, mas alguém fala isso? Sim, gente, eu vou contar uma experiência minha, inclusive.
Oi, doutora Carla, tudo bem? Boa noite. Inclusive, eu vou contar uma experiência minha. Quando eu era estudante de medicina, na época eu devia ter 18 anos, assim, estava ali no segundo ano da faculdade. E eu não tinha conhecimento de dermatologia, estava naquelas fases bem iniciais da medicina. E eu fui consultar uma dermatologista na época na minha cidade, sou do interior do Rio Grande do Sul. E eu fui consultar uma médica e o meu motivo da minha consulta foi por causa das estrias, né? Das minhas estrias que eu tenho, eu já tive mais, reduziram bastante. Na região do bumbum, da coxa, eu cresci muito rápido, e é natural, né, a gente ter. E eu, assim, fui atendida muito rapidamente, questões de minutos, e a médica me avaliou, me examinou a minha pele e disse: essas estrias não têm tratamento. E eu fui embora. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito frustrada, assim, eu tava com uma expectativa tão legal, eu esperei muito aquele momento. Pra a gente entender que não, pra gente receber um não, é muito difícil. Mais difícil ainda é você olhar agora para trás e ver que desde então já tinha tratamento, sim, né? Que faz muito tempo, não tínhamos todas as tecnologias, mas tínhamos algumas coisas. Até inclusive dos ativos que a gente vai conversar aqui hoje, muitos são extremamente antigos. Então eu desejo de coração que nenhum paciente saia chateado, frustrado, triste do consultório de cada um de vocês que me assiste, porque isso pode acontecer, e às vezes nem é por mal, às vezes a pessoa acha que não vai ser muito eficaz, muito efetivo, ou não sabe, e acaba falando isso e, puxa, não dá, né, gente? Hoje em dia não dá, a gente tem aí muita coisa para poder usar para o nosso paciente. Tudo jóia, querida, amo essas aulas. Oh, querida, obrigada, fico muito feliz, viu? Que bom. Então, hoje eu trouxe nessa live algumas estratégias que é para você adotar aí na sua rotina, que eu tenho certeza que vão te ajudar no tratamento dessa condição que é comum do consultório. Vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar de estrias, é importante esclarecer para o paciente a etiologia das estrias, por que elas acontecem, porque para nós, que às vezes já estamos na área da saúde há algum tempo, pode parecer muito lógico, mas para alguns pacientes não é tão óbvio assim. Então a gente tem que explicar que é pela distensão muito rápida da pele, que não houve competência ali das fibras elásticas da derme, né? Na verdade é uma fratura dérmica as estrias, é uma cicatriz profunda, é uma fratura dérmica, que não houve competência, não teve tempo daquela pele se adaptar e houve ruptura ali daquelas fibras elásticas daquela região. E aí isso formou as estrias. E aí tem que investigar, averiguar para o paciente o que aconteceu nessa situação que ele está apresentando as estrias. Se foi por estrias do crescimento, se foi estrias por ganho de peso, se foram estrias por aumento de massa muscular, que agora está sendo bem comum também, as pessoas estão pegando de maneira mais intensa na academia, estão criando massa muscular, às vezes os meninos com relação ao bíceps, meninas com relação à coxa, glúteo. Então, isso pode ser uma causa, ou até, por exemplo, uma estria de gestação. Então, o que se deve explicar para o paciente, uma estratégia importante não é eficaz a gente tratar estrias enquanto estiverem aparecendo novas. Você pode tratar sim, mas o paciente tem que entender a limitação desse tratamento, porque a gente tem que colocar primeiro uma trava no processo. Então, tem que ver se é a questão, né, de ganho de peso, de orientar o paciente a estabilizar o peso, né, da questão de ganho de massa muscular, esclarecer que de repente esse ganho ele deve ser um pouco mais gradual, um pouco mais calculado, de uma maneira mais leve, para que isso não aconteça. Estrias da gestação, geralmente a gente orienta para as pacientes gestantes, inclusive que vão no seu consultório, que é a questão do ganho de peso controlado dentro daquela meta. Geralmente é feito esse cálculo junto com o obstetra do alvo de peso para aquela gestante ganhar durante aquele período. Então, para que ela se mantenha dentro daquele alvo, daquela meta de ganho de peso, 9, 12 quilos, enfim, uma média desse, varia de um caso a outro, né? Esse cálculo é feito com o obstetra, para ver o quanto que pode ganhar de peso, que se manter dentro dessa faixa ajuda a reduzir a incidência, né, de novas estrias.
Então, isso é importante. Então, essa conversa, essa orientação é muito interessante. E eu falo isso porque eu já tive a experiência de tratar uma paciente que ela tinha muitas estrias e eu fiz um tratamento de laser, foi um sucesso, assim, melhorou muito das estrias, diminuiu a intensidade da cor, da espessura da estria, foi muito legal, só que um ano depois ela teve um ganho de peso importante e apareceram aquelas que já tinham reduzido, ficaram um pouco maiores, surgiram novas, então a paciente fica com a sensação de que não valeu a pena de ter feito, mas claro, teria essa questão do ganho de peso. Então é interessante essa conversa bem franca para deixar alinhada as expectativas, né? Dividir essas responsabilidades também com o paciente. Isso, estrias na mama. Quando a gente conversa sobre estrias, a gente inclui todos os tipos de estrias. Estrias de mama, a estria de glúteo, de coxa, das costas, que são relativamente comum de ver em meninos, né, nos homens, quando fazem aquele estirão do crescimento e aprendem estrias nas costas, nos braços. Então, assim, todo tipo de estria. Tá? O que muda às vezes é o estímulo, a origem que gerou aquela estria, mas as estrias elas são todas semelhantes nesse caso. E uma coisa que também é interessante a gente entender que tem aquela questão das estrias recentes, as estrias tardias. Todas elas são passíveis de melhora com tratamento, mesmo o tópico. Porque se tem, eu aprendi dessa forma, estrias brancas é mais difícil, não resolve, não melhora, só estrias vermelhas. De fato, as estrias brancas elas são mais desafiadoras, mas não significa que as estrias vermelhas, quer dizer, que não, elas são mais desafiadoras, mas não significa que essas estrias brancas ou tardias não possam ser tratadas e melhoradas. É sempre também interessante, outro ponto, outra estratégia é conversar sobre o que você pode alcançar de resultado com o tratamento. Porque você pode, eu explico dessa forma para o meu paciente, olha, a gente não consegue passar uma borracha por cima da estria, apagá-la de maneira a ela nunca existir mais. É como se fosse uma cicatriz. Então, da mesma forma da cicatriz, a gente consegue deixá-las mais finas, mais discretas, com um tom da estria, a cor dela mais parelha com o tom de pele do paciente, mas não conseguir não apagar completamente. A gente sabe que existe uma limitação. Claro, existem algumas estrias que apagam, tá? Mas eu acho que se a gente colocar dessa forma, a expectativa fica bem real. Então, alinhar as expectativas é uma estratégia importante no seu tratamento. As estrias vermelhas, já elas respondem de uma maneira bem melhor mesmo. Então, quanto antes tratar, melhor. Quanto antes tratar, melhor. As estrias vermelhas, eu já tive experiência de melhorarem apenas com tratamento tópico. Como eu conversei lá na época da residência, quando a gente não tinha equipamentos, a gente prescrevia muito tratamento tópico. E eu tive casos assim, de paciente adolescente, com estrias bem recentes, com ótima resposta, assim, quase um apagamento total das estrias com tratamento tópico bem executado, bem direitinho, tá? Então, por isso que eu digo que é importante a gente revisar desses pontos sempre. Então, essa questão de esclarecer para o paciente a origem da estria, o que alcançar com o tratamento, tá? Isso é extremamente importante. E, claro, tratar todos os tipos de estrias. Estrias recentes, as mais avermelhadas, e as estrias tardias, as mais esbranquiçadas. Tem ainda as violáceas também, que são muitas vezes relacionadas a distúrbios endócrinos, mas elas entram ali também no caso das estrias recentes, que são as estrias mais avermelhadas. Bom, terceira estratégia é conhecer os ativos que têm evidência científica para essa condição. Existem ativos que têm evidência científica na prevenção das estrias e existem ativos que têm evidência científica no tratamento dessa condição. Algumas vezes a gente quer fazer os dois juntos, prevenir novas estrias e tratar, então é importante que você conheça todos. Com relação a ativos para prevenção das estrias, existem diversos ativos estudados para a prevenção de estrias. Estudados, mas com evidência positiva são poucos. Então, tem um ativo que ele tem evidência científica em mais de um estudo,
Não é uma forte evidência científica, não é um grande impacto na prevenção de estrias, mas teve uma evidência científica, que é a centela asiática. A centela asiática, inclusive, por essa razão, ela é presente em diversos produtos comerciais para a prevenção de estrias. Então, quando a gente vai ver lá a fórmula de Bepantol anti-estrias, Isdin Woman anti-estrias, Mustela anti-estrias, a gente vai ver algo em comum. Você vai virar ali o rótulo da embalagem e vai observar que tem centela asiática na composição. A centela asiática, ela é um extrato vegetal. Não se sabe bem ao certo como que ela faz essa prevenção, acredita-se que por aumento da síntese de fibras elásticas, mas não tem um mecanismo bem estabelecido. Tem algumas hipóteses por parte dos autores, mas não tem um mecanismo bem estabelecido. Pelo sim, pelo não, ele é um ativo de muito alta tolerância, de muito fácil acesso. Então, os cremes à base de centela asiática podem ser usados para prevenção de estrias e, inclusive, podem ser usados em gestantes, tanto é que a gente vê aí os cremes anti-estrias para gestantes com centela asiática na composição. E outro ativo, que também tem algum grau de evidência científica, mesmo que fraco, não muito impactante, mas tem resposta positiva, é o conhecido óleo de rosa mosqueta. Ele tem o óleo de rosa mosqueta, ele é bem conhecido pelo seu poder de hidratação, por ter diversos antioxidantes na fórmula, então tem uma atividade antioxidante, anti-envelhecimento, que poderia ter um estímulo na síntese de colágeno, também não muito bem estabelecido, mas tem essa hipótese. Não sabemos ao certo qual seria o mecanismo pelo qual ele poderia prevenir aí as estrias, se é por melhora da qualidade da pele no geral, mas ele parece ter algum grau de evidência e da mesma forma que a centela asiática é super seguro, pode ser usado na gestação. Então, é um ativo que a gente encontra aí, um produto, uma fórmula que a gente encontra em diversos cremes e produtos anti-estrias. Então, óleo de rosa mosqueta e centela asiática faz sentido, por exemplo, você incluir dentro de um creme anti-estrias que você queira prescrever para paciente. De uma maneira comercial ou de maneira manipulada também é uma opção. Então, em termos de prevenção hidratada, e assim, claro, esses ativos eles têm que ir dentro de algum veículo, algum produto. Aí você pode indicar num creme, por exemplo, que já vai fazer ali hidratação da pele, hidratar nunca é demais. Então, já fica ali como uma prevenção, um cuidado da pele, esses ativos em um creme, por exemplo. Ok? Então, em termos de prevenção, são esses dois aí. Agora, em termos de tratamento. Nós temos aí, existem algumas opções, tá? Mas na minha experiência, tem 2 grupos que eu quero destacar. E são grupos que são repetidamente falados aqui, porque eles na verdade são coringas na dermatologia, são usados para várias coisas. E para estrias também são ótimas ferramentas, que são os retinoides, no caso aqui eu destaco a tretinoína, e o ácido retinóico, e um alfa-hidroxiácido muito conhecido, que é o ácido glicólico. Então, esses ativos aí vale a pena a gente destacar. Por quê? Bom, a tretinoína, né, o retinóide, os retinoides, eles já são muito conhecidos aí por, sim, aumentar a síntese de colágeno, melhorar a arquitetura celular, a arquitetura dérmica, fazer uma ativação de fibroblastos. A gente sabe que precisa de tempo para a gente ter essa ação, a partir de 6 semanas de uso, geralmente. A gente precisa de concentração. Como as estrias são usadas em áreas corporais, eu sempre sugiro que se comece com concentrações um pouquinho maiores do que a gente começa em rosto, por exemplo, porque por a gente ter uma pele mais espessa, a gente tem uma menor penetração, uma menor permeação desses ativos do que comparado com o rosto. Então, você tem que começar numa concentração maior. Rosto, às vezes a gente começa aí uma tretinoína 0,025. Para tratamento corporal, você pode começar a 0,05, por exemplo, uma concentração um pouco maior. E então, a tretinoína e o ácido retinóico, eles são excelentes opções. E o ácido glicólico, Natália, ele faz sentido pelo quê? O ácido glicólico, ele também melhora a arquitetura dérmica, ele também faz estímulo na produção do colágeno, mas o maior benefício do ácido glicólico, na minha opinião, é pelo fato dele deixar a pele mais lisa,
né? Ele aumenta o turnover celular, faz uma compactação do extrato córneo, então deixa a pele mais lisa. E isso por si só já melhora o aspecto geral da pele do paciente e dá uma sensação de melhora das estrias também. Então a gente sabe que quando a gente trata estria, na verdade a gente não trata só a estria, a gente trata toda aquela pele ao entorno da estria. Tanto é que quando o paciente vai aplicar o produto, os produtos, ele não vai aplicar só na estria, ele vai aplicar na região. Então, no bumbum vai aplicar em toda a região que tem ali as estrias, porque a gente trata a pele como um todo, a pele ao redor da lesão. Então, o ácido glicólico, ele tem esse efeito de aplainamento, de deixar mais liso, de melhorar o aspecto da pele, e algumas vezes a estria nem responde tanto com ácido glicólico, mas como a pele melhora de uma maneira geral, o paciente fica muito feliz, muito satisfeito. Então, tá, ele tem aí essa questão. Na minha prática, eu uso os dois juntos. Por quê? O ácido glicólico, por fazer digamos, essa esfoliação química, esse turnover celular, ele deixa a pele mais lisa, melhora a penetração aí da tretinoína. Os dois, eles podem ser usados juntos, numa mesma forma, por exemplo, manipulada, ou pode ser usado em separado. Eu destaco aqui que comercialmente não existe nenhum produto que tenha associação deles dois, por exemplo, a tretinoína com o ácido glicólico. Então, se você quiser usar juntos, você vai ter que mandar manipular ou vai ter que usar produtos comerciais separados. Primeiro um, depois aplica o outro. É uma opção também. Às vezes, quem está me ouvindo aqui atende no interior, não tem farmácia de manipulação, o paciente não pode mandar manipular. Então, uma opção aí é comprar comercialmente e aplicar um na sequência do outro, ok? Eu, na minha prática, costumo mandar manipular, tem um bom resultado e acredito que é uma estratégia bem interessante. Como que o paciente vai usar geralmente? Tá? Depende da sensibilidade da pele do paciente. Se você acha que o paciente tem uma pele sensível, você pode começar menos vezes na semana, 2 a 3 vezes na semana. E eu confesso que se o paciente usa nessa frequência, já tem resultado, tá? Mas, conforme a tolerância, você pode aumentar a frequência do uso do produto ou até aumentar a concentração do produto. Como o retinoide é retinoide no rosto em qualquer lugar do corpo, ele pode irritar. Então, a gente mitigar a irritação do ácido retinóico, da tretinoína, não vai reduzir a eficácia dele. Então, você pode orientar o paciente, por exemplo, hidratar a pele, passar um hidratante e depois passar o tratamento. Também é uma estratégia interessante para ter a adesão ao tratamento, porque senão o paciente desiste, porque fica vermelho, porque fica sensível. Aí às vezes é verão, o paciente quer ir para a praia e deixa de usar o tratamento e perde a oportunidade de tratar porque está ali sensibilizado, porque não houve ali um manejo correto ali da dermatite retinoide, que é essa vermelhidão que dá. Então você pode dizer para o paciente, né, hidratar a pele e depois aplicar o produto, tá? E, inclusive, o hidratante pode ser um hidratante com centela asiática e óleo de rosa mosqueta, que foi o que a gente viu. Então, são estratégias interessantes aí. Na minha prática, muitas vezes eu faço isso. Prescrevo manipulado etapa 1 com um hidratante, à base de rosa mosqueta, centela asiática. E aí, depois, você prescreve como uma etapa 2, passar o tratamento aí com a tretinoína e ácido glicólico. É uma opção, tá? Quando o paciente vai fazer esse tratamento tópico, mesmo que ele vai fazer o procedimento, ele tem indicação de fazer o tratamento tópico, se prepara a pele. Preparar a pele é diminuir risco de complicação e melhora o resultado do seu paciente. Daí ele vai dizer assim, puxa, o tratamento com o meu médico, com a minha médica, é muito mais eficaz que o tratamento que eu já fiz lá no passado, porque com uma sessão eu já vi uma super resposta, quero fazer mais, estou empolgado, vi resultado. Porque muitas vezes você teve esses insights, esses detalhes que aumentam realmente a resposta ao tratamento. Quando o paciente vai fazer um procedimento, começa pelo menos esse tratamento umas 2 semanas antes. Podendo começar 2 semanas antes, melhor, tá? Então, em torno de 2 semanas a 4 semanas antes do procedimento. Agora, o paciente está fez o procedimento, ele pode retomar o tratamento? Pode e deve. Ele vai retomar o tratamento assim que ele melhorar da pele, recuperar plenamente após o procedimento. Vai depender do procedimento, microagulhamento, radiofrequência microagulhada e recuperação super rápida. Laser às vezes demora um pouco mais, então assim, 10 dias, 2 semanas, com microagulhamento, em 1 semana o paciente já pode voltar
a fazer o tratamento domiciliar, até a próxima sessão, até a próxima reavaliação que você vai combinar com o paciente. Uma questão que os procedimentos nos trazem, pelo fato de ser no corpo e principalmente com os lasers, é o receio de hipercromia, de manchar depois do tratamento. Tá? Não só com os lasers, pode acontecer com qualquer procedimento. Mas quando você tem aí um tratamento adjuvante, ele diminui o risco de mancha, de hipercromia inflamatória. Então, mais uma razão para você conhecer e começar a prescrever tratamentos para estria para os seus pacientes, para diminuir aí o risco de hipercromia inflamatória, de complicações no pós-procedimento. Então, você está tranquilo que o paciente está tendo o melhor resultado e ainda diminuindo as chances de complicação, né? Então, meus queridos, aqui... e daí também assim, ó, não custa lembrar. Eu sei que a gente tem essa opção de manipular, mas muitos colegas, muitos médicos não têm o hábito de manipular e não sabem muito bem, mas gostariam de saber mais sobre isso. Para quem tem interesse, curiosidade e quer saber mais sobre a arte do magistral, do manipular, de fazer as suas próprias fórmulas, entender o beabá desde o início, eu tenho o Mapa das Fórmulas Magistrais, que é um e-book super didático, que te ensina, né? Eu tenho inclusive os meus alunos do PL3C, do curso digital, eles têm acesso, então, se você é meu aluno e está assistindo essa live, você pode acessar lá o e-book, o Mapa das Fórmulas Magistrais, que vai ter ali esses ativos que eu comentei nessa aula de hoje, para você montar ali a sua prescrição. E se você não é aluno, não fica triste não, tá? Futuramente terão novas turmas e o Mapa das Fórmulas Magistrais está disponível para quem quiser ter acesso, tá legal? Então eu sei que é realmente um grande diferencial você dominar a arte da manipulação, não são todos os profissionais que dominam plenamente esse tipo de prescrição e realmente encanta os pacientes porque ele entende que ele está recebendo algo personalizado, tá legal? Então, meus queridos, espero que com esses insights você se encoraje mais a tratar as estrias. Enfim, não quero que ninguém mais nessa face da Terra tenha essa experiência negativa que eu tive um dia de consultar e de receber a notícia de que estrias não tem tratamento, e sendo que tem muitos eficazes. E é muito legal quando a gente vê o paciente respondendo bem. Eles ficam imensamente agradecidos, porque o que às vezes é pouco para uns é muito, muito, muito importante para outros. Tem pacientes que deixam de ir à praia, de usar determinadas roupas, que têm vergonha do companheiro, da companheira, por causa de estrias. Então, vamos afinar aí a nossa prescrição e ter ótimos resultados, encantar os seus pacientes e dar mais valor à nossa prescrição cosmiátrica, que é uma arte que depende do seu conhecimento, papel e caneta. Não precisa muito não, é apenas estar atualizado, estar estudando, que você vai ter ótimos resultados, tá legal? Então, um beijo bem grande para você, uma ótima noite, um ótimo final de quinta-feira. E só vou ler aqui uma perguntinha da doutora Camila, que chegou aqui no finalzinho. Doutora Camila, doutora Nath, se prescrever tretinoína com glicólicos separados, qual o primeiro? Qual marca de glicólico indica? Prescrever tretinoína com glicólicos separados, qual o primeiro? Qualquer um dos dois. Passar para aplicar primeiro um, depois o outro, tanto faz. Pode passar primeiro o glicólico, depois a tretinoína, ou primeiro a tretinoína e depois o ácido glicólico, tanto faz para o paciente aplicar primeiro um ou outro. Lembrando que ambos são medicamentos de pH baixo, de pH ácido, então inclusive tem muitas farmácias de manipulação que conseguem colocar os dois juntos na mesma fórmula, tá? Mas se forem separados, pode ser primeiro um e depois o outro. Se for comercial, separado, a tretinoína, nós temos a opção comercial aí do Vitanol, do Vitacid, tá? Então eles já têm de concentrações de 0,025 até 1%. E o glicólico de maneira tópica, existem diversas marcas que têm ácido glicólico a 10%, 15%. Vou dar alguns exemplos. Tem da Principia, que tem um ótimo custo-benefício. A gente tem que pensar que o glicólico não é muito barato de forma comercial. E a área que a gente usa, geralmente, é uma área grande. Então, é legal conhecer essas marcas de preço bom, porque daí fica menos oneroso o tratamento para o paciente. Então, Principia tem ácido glicólico,
tá? 10%, uma opção ótima. A Etapur é uma outra marca que tem o ácido glicólico 10% purinho. La Roche-Posay tem o Glycolic HA, que é ácido glicólico a 10%, pelo menos por enquanto, tá? Vai sair de linha, pelo que eu soube. Tem um outro ácido glicólico, que ele é um ácido glicólico menos concentrado, ele é a 5%, mas eu acho bem interessante porque ele tem um preço muito bom e ele é em creme, então ele é bem gostoso de aplicar, que ele chama Visia, tá? É um anti-rugas da marca Anasol, tá? Ele tá em torno de R$40, então ele é um produto muito bom assim para tratamento de área corporal, só que ele é ácido glicólico a 5%. É interessante que se usa ali entre 5% e 15%. Esses outros que eu falei era 10%. Então, enfim, tem diversas opções de produtos comerciais aí, de glicólico. Eu sugiro que use a 10%, porque é corporal, então tem que ser um pouquinho mais concentrado. Mas manipulado diminui o custo e é uma ótima opção também. Doutora Camila, obrigada, sou sua aluna do PL3C, mano, você é maravilhosa, estou aprendendo muito. Ai, que relato valioso, muito obrigada, viu, Camila? Eu fico até meio embargada de voz, porque eu fico muito feliz, é feito com muito esforço, carinho, que bom que tá gostando, querida, que você tem uma jornada de muito sucesso nesse caminho da prescrição cosmética do skincare médico, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida que tiver. Viu, gente? Então, para quem não sabe, a doutora Camila está falando do nosso curso do PL3C, sei que tem muitos rostinhos novos e não sabe. A gente, de tempos esporádicos, vamos abrindo turmas. Acabamos de abrir uma turma nova e a doutora Camila é a nossa aluna do PL3C, fico muito feliz, muito honrada. Nós temos atualmente 10 turmas, né? Fechamos 10 turmas já do PL3C, desde que ele surgiu, desde que ele nasceu, lá em 2022. E aí já temos 10 turmas formadas, fico muito feliz e tenho certeza que todo mundo aí trilhando um caminho de muito sucesso. E aí, as vagas não são abertas sempre do curso, a gente abre esporadicamente algumas turmas, mas eu sempre aviso por aqui, tá legal? Então, queridos, uma boa noite para você, tá? Até o nosso próximo Momento PL3, Momento PL Ciência. Beijo!